que vamos falar de programação orientada a objetos? Ou vamos falar de biologia? Esta é a pergunta. Observa o que temos aí. Temos uma baleia, um gato, um morcego, uma ovelha, uma vaca. O que eles são? Eles são mamíferos, não é mesmo? Bom, o que nós podemos falar sobre os mamíferos? Eles têm como características, possuem glândula mamária, possuem diafragma. E é lógico, como comportamento, todos eles podem se reproduzir. Se eu tirar aí da espécie de mamíferos o gato, o que o gato tem como características? O gato pode ter uma cor predominante e pode ter um tamanho de cauda. O que o gato tem como comportamento? O gato pode correr, o gato pode pular. Se eu retirar dos mamíferos, por exemplo, o morcego, poderia dizer que também o morcego tem como características cor predominante. Mas ao invés de ter uma cauda, eu digo que uma característica que ele tem é tamanho da asa. E como comportamento, ao invés de correr e pular, o morcego pode voar. Se eu pegar, por exemplo, a baleia, o que a gente poderia dizer? Uma das características que a baleia tem é o tamanho das nadadeiras. E um comportamento que ela vai ter é o comportamento de nadar, não é mesmo? Bom, se a gente for no gato, e aí eu posso ter efetivamente um determinado gato. Eu posso ter um gato aí que eu vou chamar de Tadeu, que ele tem como características a cor predominante ele é amarelo, o tamanho da cauda é de 15 centímetros. Como comportamento, eu poderia dizer que ele corre a 15 km por hora e ele pula 2 metros de altura. E aí eu tenho um outro gato aí que eu vou chamar de Lola. A Lola tem como características a cor predominante é preta. A Lola ela tem uma cauda de 18 centímetros. E como comportamentos? Ela corre a 7 km por hora e ela pula somente meio metro. Bom, o que isso tem a ver com programação orientada a objetos? A ideia base da programação orientada a objetos veio justamente daí, da biologia. Eu tenho uma classe chamada mamíferos, como a gente viu. Desta classe chamada mamíferos, que tem características e comportamentos, que vale para todos os mamíferos, eu posso ter uma subclasse chamada gato. Essa subclasse chamada gato vai ter as mesmas características e comportamentos que todos os mamíferos têm, mas ela pode ter características e comportamentos que são próprias de gato. Bom, e aí eu chego num determinado gato, por exemplo, a Lola, e aí eu vou saber qual é a característica da Lola e qual é o comportamento que a Lola possui. Bom, então na programação orientada a objeto, a gente pode dizer que tem 3 pilares, e que nós vamos ver nas próximas aulas. O encapsulamento, eu sei que o gato corre e pula, mas eu não sei como o gato corre e como que ele pula. Nós sabemos também que o gato herda as características dos mamíferos. Então, aí tem um outro pilar da programação orientada a objetos, que é herança. E uma terceira característica, que é também um pilar da programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. Tanto o gato quanto a ovelha podem correr, mas cada um vai correr à sua maneira. É claro que essa é uma explicação superficial ainda, e nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, o que são as classes e o que são os objetos, e vamos falar sobre essas características mais tarde, né? Que são os pilares da orientação a objeto, encapsulamento, a herança e polimorfismo. Obviamente vai ter autor que diz que tem um quarto pilar, que é a abstração. Mas a abstração não é uma característica específica da orientação a objeto, porque possui outras linguagens. Por hoje era isso, era só para fazer uma chamada para as próximas aulas, que a gente vai falar de orientação a objeto. Dependendo do público, a gente pode disponibilizar um material para todos aqui no meu canal no YouTube, ou dependendo da audiência, pode ser que a gente deixe restrito. Um abraço e até a próxima.